Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da oitava de Páscoa e o nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Naquele tempo, depois do sábado, no primeiro dia da semana, ao amanhecer, Jesus ressuscitado se manifestou a Maria Madalena, aquela da qual ele tinha expulsado 7 demônios. Depois disso, ela foi apressadamente até os discípulos, que estavam de luto e chorando, e contou-lhes o que havia visto e ouvido, que Jesus estava vivo, mas eles não acreditaram nela. Depois Jesus também se manifestou a 2 discípulos que estavam caminhando para um campo. Eles também regressaram até Jerusalém, encontraram os discípulos e disseram também para eles que tinham visto Jesus. Mas mesmo assim eles também não acreditaram no testemunho dos 2. Depois Jesus ressuscitado manifestou-se aos 11, enquanto eles estavam numa ceia. Censurou-lhes a falta de fé e também a dureza de coração. E depois lhes disse: Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a todas as criaturas. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, com esse sábado, então, nós estamos encerrando a oitava de Páscoa. A liturgia estendeu o domingo de Páscoa até o dia de hoje para mostrar para mim e para você a grandiosidade desta solenidade. A grandiosidade desse tempo litúrgico para nós, que teve início na quarta-feira de cinzas e que vai ter seu término somente no domingo de Pentecostes. E todo este tempo quer ser para mim e para você um momento de renovação espiritual, um momento de revisão de vida, de regressar ao Senhor e um momento também de renovação espiritual. Por isso, Jesus ressuscitado no evangelho de hoje vai dizer aos discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, aos homens, às mulheres, mas também às demais criaturas. O evangelho da harmonia cósmica, o evangelho da harmonia que nasce de Deus e que nasce do ressuscitado. Mas vamos mergulhar um pouco no espírito dos textos de hoje. Por exemplo, o mandato universal foi esse: Ide para todos os povos e pregai o evangelho a todas as criaturas. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós vamos encontrar um Pedro e um João diante do Sinédrio. E os sacerdotes e os mestres da lei, eles ficaram muito fascinados, muito admirados do conhecimento e da sabedoria de Pedro e de João, da segurança emocional e da força de convicção, a parresia, com a qual eles anunciavam o senhorio de Jesus de Nazaré. Eles sabiam que João e que Pedro eram homens do povo, homens simples, sem nenhuma cultura acadêmica, mas que naquele momento eles estavam imbuídos de uma sabedoria tão grande, de uma segurança tão grande, que eles ficaram encantados com isso. E eles não puderam retrucar. Principalmente porque diante de Pedro e de João estava aquele paralítico que havia sido curado, que havia sido liberto da sua enfermidade de longos anos. E diante de fatos, fica muito difícil questioná-los. Por isso eles ficaram muito admirados com a sabedoria de Pedro, com a convicção profunda do coração de Pedro. E isso nasce, então, do encontro com o Espírito do ressuscitado. Isso nasce porque eles viram e também ouviram. Tanto é que quando o Sinédrio proíbe a Pedro e João de pregarem o nome de Jesus, eles vão dizer: mas vocês vão concluir comigo. A quem nós devemos obedecer primeiro, aos homens ou a Deus? Nós falamos daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Isso é evangelizar. Falar daquilo que vimos e falar daquilo que ouvimos. Porque quando nós falamos de coisa que não vimos e nem ouvimos, são informações informais, que nós não participamos dela.
Hoje nós vemos a dificuldade de crer dos discípulos. Eles não acreditaram no testemunho de Maria Madalena. Eles não acreditaram no que Maria viu e ouviu. Eles não acreditaram também no testemunho dos 2 discípulos que voltaram do campo. Eles viram e ouviram Jesus e testemunharam, mas mesmo assim os 11 não acreditaram no testemunho deles. Agora, é o próprio Senhor ressuscitado. É o próprio Jesus que se manifesta aos 11 durante uma ceia. E Jesus então vai questionar. Jesus vai chamar a atenção deles em decorrência da falta de fé e também da dureza de coração. Uma vez eu me lembro um padre falando uma coisa assim que me chamou a atenção, que eu nunca esqueci. Porque umas pessoas estavam pregando o evangelho e ele falou: mas eles não estudaram grego, eles não estudaram latim, eles não estudaram isso, eles não estudaram aquilo. Mas os sumos sacerdotes e os anciãos do povo hoje da primeira leitura estudaram isso tudo e não conseguem perceber as manifestações de Deus. Não conseguiram acreditar naquilo que Pedro e João viu e ouviu. Mesmo os discípulos não conseguiram acreditar também no testemunho de Maria Madalena e também não conseguiram acreditar no testemunho dos 2 discípulos que voltaram do campo. Não são as coisas que devemos pregar para persuadir ou convencer alguém. A fé não é convencer alguém de alguma coisa, não. A fé é testemunhar aquilo que mudou a minha vida, aquilo que tornou a minha vida diferente, aquilo que impactuou a minha vida, a minha existência e fez com que eu modificasse meu modo de ser, meu modo de viver. Isso é a pregação. Um dia São Francisco disse a um dos seus primeiros discípulos: vamos pregar o evangelho. Eles foram e deram uma volta na cidade e depois voltaram. E ele falou assim: mas, Pai Francisco, nós não anunciamos a ninguém, pregamos nada. E Pai Francisco disse: nós andamos ali no meio. A pregação é a vida, é o testemunho. O testemunho é que é a maior pregação que tem. O Frei Testemunho é o melhor pregador que existe. Por isso, Jesus chama a atenção dos 11 que estão num lugar à parte, numa ceia, e chama a atenção deles pela falta de fé e pela dureza de coração. Mas mesmo assim ele vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Então nós podemos ver Pedro agora dentro do sinédrio, diante dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo, dando o seu testemunho, anunciando aquilo que ele viu e ouviu, porque isso é evangelizar. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de 2024 anos de história, depois de termos ouvido tanta coisa sobre Jesus na escola, depois de termos lido tanta coisa de Jesus nas catequeses de nossas paróquias, depois de termos presenciado manifestações culturais tão diversas em todo o mundo, falando também sobre o mistério de Jesus, às vezes o coração também pode estar sem fé, endurecido. E nós não acreditamos nas interpelações de Deus, nós não acreditamos nas manifestações de Deus. E é justamente isso que Pedro vai dizer agora ao sumo sacerdote e aos mestres dos anciãos do povo. Nós falamos daquilo que vimos e ouvimos. E temos que obedecer mais a Deus do que a vocês. Porque o Senhor nos enviou para pregar. O Senhor nos enviou para evangelizar. E evangelizar não é convencer ninguém de nada. Não é persuadir ninguém com argumentação humana nenhuma. Mas é viver bem, é testemunhar com a própria vida, para que a pessoa um dia pergunte a cada um de nós: por que você vive assim? Por que você se comporta assim? Então aí sim nós diremos: é porque Jesus, meu Senhor, mudou a minha vida. É porque eu falo daquilo que vi e daquilo que ouvi. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a reavivar em nós, então, esse dom da fé, e que os nossos corações duros, frios, possam novamente receber do Senhor este afago que seja capaz de nos reencantar. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Jesus misericordioso, tenha compaixão de nós e do mundo inteiro. Amém.